Hoje eu quero lhe falar sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus não é física. Quando se fala das armas espirituais, estamos a falar de armas que são invisíveis, mas são poderosas. E muitos que não entendem que a nossa luta não é contra a carne, o sangue, não é contra as pessoas, têm cometido um grave erro em apontar a sua luta ao homem. E quando você aponta a sua luta ao ser humano, você não vence, porque o ser humano é apenas um instrumento do mal para lhe atingir. O ser humano é apenas alguém que o diabo usa. Talvez você tenha raiva, mágoa, né? Hoje você carrega um ódio muito grande por aquelas pessoas que lhe fizeram mal, que cometeram uma injustiça sobre você. E você diz, olha, o que essa pessoa fez não merece o meu perdão. É imperdoável o que essa pessoa fez contra mim e contra a minha família. Claro, você está focado na pessoa. Então, as armas que você está a usar são armas do reino deste mundo. E quando nós estamos no reino de Deus, nós usamos as armas espirituais. Usamos a armadura de Deus. E a armadura de Deus é a fé, é a palavra. A armadura de Deus é a certeza que você carrega dentro de você que Deus é contigo. Quando você ora crendo, quando você jejua crendo, quando você medita na palavra e você crê nessa palavra, crê que essa palavra vai se cumprir, você está usando as armaduras espirituais para vencer o mal, para vencer as trevas, para vencer os obstáculos que você vem enfrentando na sua vida. Aqui no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 13, fala sobre isso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Lembrando que o dia mau vem para todos, vem para os da fé e vem para aqueles que não são da fé. Mas quem tem a armadura de Deus, ela resiste o dia mau. Ela enfrenta o dia mau. E ela enfrenta o dia mau de cabeça erguida, sem medo, sem dúvida, sem receio da morte, sem receio de nada, porque ela sabe que quem está com ela é maior do que quem está com o mundo. Essa é a diferença entre aqueles que usam a armadura de Deus e aqueles que usam a armadura do reino deste mundo. Muitos, infelizmente, se sentem desesperados, tristes, humilhados, envergonhados, porque em todas as batalhas espirituais que enfrentam, perdem, porque não usam as armas certas, usam as armas erradas. Mas quando nós usamos as armas espirituais, a arma da fé, a arma da palavra de Deus, quando usamos a arma divina, a vitória é certa. E você resiste o mal. Você resiste os ataques. Você resiste aquele espírito que tenta lhe desanimar, que tenta lhe colocar para trás, que tenta colocar você para baixo, às vezes por um pensamento. Porque esses ataques não são apenas do ponto de vista físico ou visível, mas é do ponto de vista espiritual. E às vezes surge como um pensamento. Aquele pensamento que diz que você não é nada, que você não vai conseguir, que Deus não é com você, que Deus não vai lhe perdoar, que Deus não vai lhe aceitar, que não adianta orar, não adianta jejuar, ou aquela voz que diz, se mata, porque para você não tem mais jeito. Esses ataques que vêm até você, você só poderá vencer se você estiver armado
com a armadura divina, a armadura de Deus. Já no versículo 14 fala: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. No reino de Deus, vence quem está cingido com os lombos da verdade. Ou seja, cingido com os lombos e com a verdade. Não tem como vencer com a mentira, vencer com o engano. Há quem quer vencer, mas a vida dela tem sido uma vida mentirosa, enganosa. Ela não leva a vida com Deus a sério. Ela não leva a vida com Deus de forma transparente. Então, você não vai vencer usando esse tipo, ou seja, agindo de forma indevida diante de Deus. Como está aqui, estai, pois, firmes. Nós precisamos estar firmes na fé e cingir os nossos lombos com a verdade. A nossa vida tem que estar pautada na verdade e vestida da couraça da justiça. A verdade e a justiça. O homem de Deus ou a mulher de Deus que está no reino de Deus, ela vive na verdade e ela abraça a justiça. Ainda que essa verdade faz com que aquilo que ela quer conquistar não chegue na hora que ela quer, no dia que ela quer, no ano que ela quer, ela prefere obedecer à palavra de Deus. Ela prefere negar a sua vontade e fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós andemos na verdade, que nós obedeçamos a sua palavra, que nós venhamos fazer o que Ele quer, não o que nós queremos. Então, quando você age dessa forma, você fica firme. Vão acontecer coisas, vão vir lutas, vão surgir momentos difíceis, mas você fica firme. Você se mantém na fé. Por isso, você assiste pessoas que um dia já pregaram, já oraram por alguém, já tiveram o brilho do Espírito Santo e hoje se afastaram da presença de Deus, porque infelizmente não se blindaram com a armadura de Deus e quando foram atacados pelo mal, o mal conseguiu derrubar. Não conseguiram ficar firme até o fim. A vida com Deus não é como se começa. A vida com Deus é como se começa, como se permanece e como se termina. É assim que funciona. Assim é a vida com Deus. Muitos até começam bem, mas infelizmente, no meio do caminho, param, no meio do caminho, desistem. Por isso o diabo tem conseguido derrubar aqueles que até conhecem a Bíblia, conhecem a palavra, mas infelizmente estão caindo, estão ficando pelo caminho. Aqui no versículo 16 fala: tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo da fé. O que é o escudo da fé? Você é atacado por vozes. Você ouve vozes. As vozes desse mundo. As vozes negativas. De dúvida, de medo. E essas vozes têm por objetivo lhe derrubar. Mas quando você usa o escudo da fé, você amarra aquela voz. Você repreende aquela voz. Você não permite aquela voz lhe derrubar. Você não permite aquela voz lhe deixar cair. Você está usando o escudo da fé. Você está protegendo o seu interior de cair em tentação, de cair na armadilha do mal. Isso é o escudo da fé.
Você não usa o escudo físico, mas o escudo da fé. Quando você está sendo bombardeado com as coisas desse mundo e você decide jejuar, orar, ler a Bíblia, dobrar o joelho, se unir com Deus, quando você procura fazer isso, você está usando o escudo da fé, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno não vai deixar de lançar os seus dardos inflamados. Ele vai continuar a lançar. Ele vai continuar a tentar nos atacar. Mas se nós estamos revestidos do escudo da fé, nós vamos permanecer firmes até o fim. E o segredo é esse: permanecer firme até ao fim. E isso é possível quando você busca essas armas espirituais através do Espírito Santo, através da presença de Deus. Quando nós falamos sobre o selo com o Espírito Santo, é revestir a pessoa de toda a armadura. O Espírito Santo nos reveste da armadura, a armadura divina, a proteção divina. E Deus, ele quer que você tenha essa armadura. Para isso você precisa buscar a Deus. Temos agora o propósito dos 50 dias rumo ao Pentecostes, justamente para que você esteja revestido desta armadura divina, para que então você possa resistir, permanecer firme até o fim. E no dia 3 nós vamos entrar no jejum de Daniel. E tudo vai culminar com o dia 24. O dia 24, que é o dia de Pentecoste, aonde todos nós estaremos reunidos no mesmo lugar, como os apóstolos, quando estiveram reunidos no cenáculo, esperando a promessa se cumprir, o derramamento do Espírito Santo. Não existe nada nesse mundo que seja mais importante do que isso. Não existe, meu amigo, minha amiga. Não é o carro, não é a casa, não é coisas e pessoas, mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo na sua vida é o mais importante. Se você receber o Espírito de Deus na sua vida, pode ter certeza, meu amigo, minha amiga, que você estará revestido dessa armadura divina, a armadura da fé, o escudo da fé, para resistir no dia mau e permanecer até ao fim. Já segue o Facebook do Bispo Alberto Segunda? Pela sua página principal, pesquise Bispo Alberto Segunda e em segundos fique a par de todas as últimas postagens.